naquela igreja. Esses dias, só para dar um exemplo para vocês, eu abri uma caixa de perguntas e um amigo nosso, um pastor querido, me chamou assim e mandou uma mensagem lá para mim: Pastor Zé, por que você acredita que Deus pode mandar um avivamento sobre nós? Dos montes que mandou, por exemplo, como grande despertamento, lá no período de Edwards. Ele perguntou isso. Eu gostei dessa pergunta. E eu disse assim: olha, sabe por que eu acredito que Deus pode mandar um avivamento para nós e sobre nós, nos mesmos modos que mandou para Edwards? Porque Deus está mandando esse avivamento hoje em alguns lugares do mundo. E eu sei, porque eu gosto de pesquisar sobre isso, e eu sei que há lugares e há países hoje que experimentam um avivamento tão poderoso como Edwards experimentou naqueles dias. O problema é que as nossas lentes às vezes estão circunscritas à nossa experiência da igreja local. E a gente pensa que a igreja de Deus é a nossa congregação. Ela é só a expressão de uma igreja poderosa, gente, que está em todo o mundo. Por exemplo, há atualmente um movimento de grande colheita de almas na região central da África, por exemplo. Diariamente, centenas de milhares de pessoas estão aceitando Jesus. Há uma igreja poderosa no mundo subterrâneo da China, que torna hoje a igreja chinesa talvez a maior igreja do planeta. Há uma igreja experimentando avivamento em muitos lugares do mundo. Por isso que eu acredito que pode ser para nós também. Porque Deus está fazendo em algum lugar do mundo. E o Edwards era muito interessado nesse tema e nesse relato. E para isso ele escreve um verdadeiro tratado da oração. Há um outro livro dele chamado A Busca do Avivamento. É um livro fácil de ler e muito acessível. Esse livro é um verdadeiro tratado sobre oração. E nesse livro, Edwards, ele estimula a igreja a orar. E é impossível ler esse livro sem se sentir compelido à oração. Porque ele nos conscientiza de que tudo está a uma distância de um joelho no chão de oração a Deus. Ele insiste nessa firme confiança. Se a gente orar, Deus prometeu, os céus irão se abrir sobre nós. Vamos orar. Vamos orar incessantemente. Desejando isso para hoje, para agora. Como se fosse água que a gente precisa para viver. Como se fosse comida que a gente precisa. O texto dele sobre a busca do avivamento é uma conscientização da oração como um elemento central para que esse avivamento aconteça. Mas a teologia tem um segundo papel importante no ministério de Edwards, que é a defesa que ele faz no avivamento. Ele é alguém que, por ser proponente desse tema, ele enfrenta muitos adversários no seu tempo. Muita gente passa muitas informações fraudulentas sobre ele. Por exemplo, há relatos de experiências extraordinárias da sua esposa. Conta-se que a esposa dele um dia levitou dentro de casa. E essa história saiu e começaram a falar mal dele em relação a isso. Chamar ele de místico e começaram a denigrir a imagem dele como um pastor da igreja, como um grande teólogo que ele já era. E ele tem, gente, extensas obras sobre essa defesa do avivamento que aconteceu naquele tempo. Por exemplo, há um livro dele chamado A Verdadeira Obra do Espírito Santo. Ele toma como base 1 João 4 e faz uma exposição brilhante sobre como você pode julgar um movimento espiritual. Como você pode julgar e discernir se tal movimento é de Deus ou não é. Então, se você quer chaves muito precisas de critérios que você pode ter para avaliar um determinado avivamento, leia o livro A Verdadeira Obra do Espírito Santo, porque ele dá critérios, itens. Toda obra de Deus tem isso, tem isso, tem isso. Você quer olhar para o movimento e saber se ele é de Deus? Veja se ele tem isso. Veja se falta isso. Veja se tem isso. Eu até pensei em expor esses elementos, mas eu anotei aqui, mas não vou expor porque o tempo realmente passou. Mas fica a sugestão de uma boa leitura, porque nessa obra ele faz uma defesa do avivamento. Ele defende, por exemplo, os fenômenos que aconteciam no seu tempo, como choro, como pessoas caírem. Fenômenos que às vezes a gente conhece na nossa igreja, mas como aquela igreja não conhecia, vocês lembram do que eu falei? Que você petrifica a experiência e você diz, olha, só pode ser desse jeito. E o Edwards enfrenta o tempo todo essa discussão dizendo, olha, Deus não é repetitivo.
há uma citação dele que é primorosa. Ele diz assim: pode olhar a história de Deus com o seu povo. Deus não é repetitivo. Deus é um Deus que faz novas coisas. Portanto, não enquadre Deus. Você não consegue. E ele estimula os irmãos a refletir sobre a possibilidade de um movimento espiritual trazer fenômenos e imagens desconhecidas de gerações passadas. Porque ele experimenta isso e acredita que aquele movimento que está acontecendo no seu tempo é um verdadeiro avivamento, embora que ele enfrente muitos inimigos. Pastores, por exemplo, que ele admirava, se tornaram inimigos dele, denigriram ele, tentaram destruí-lo a todo custo, por conta desse compromisso que ele tinha com a ideia de que aquilo que veio sobre eles era um verdadeiro avivamento. E olha a importância da teologia aí. Ele defende esse movimento, ele defende esse avivamento com argumentos teológicos. Ele enfrenta, de um lado, racionalistas que negam, mas por outro ele enfrenta também os entusiastas, fanáticos que têm. E ele explica por que esses têm, porque o avivamento também produz esses. Ele é tanto contra o radicalismo da experiência, que gera fanatismo, modismo, meninices, como também ele enfrenta a crítica do racionalista, que frio, calculista, acha que aquilo que ele pensa de Deus define Deus. E ele enfrenta o tempo todo esse argumento para mostrar que, embora estejam acontecendo coisas novas, e aí coisas novas aqui, ele está falando de fenômenos, manifestações diferentes de outras do passado. 1 João 4 aponta alguns elementos que são critérios que a gente utilizando para julgar aquele avivamento, concluiremos cabalmente que se tratava de fato de um grande avivamento. Edwards é um entusiasta da pregação eloquente. Ele enfrenta inimigos que criticam eles, os outros avivalistas, por pregarem mensagens mais efusivas, com mais ênfase. Ele faz uma defesa muito eloquente da importância da emoção, do sentimento. E ele vai mostrar que a fé cristã não é apenas um discurso racionalizado, teórico. A fé cristã é, acima de tudo, uma fé que brota do nosso amor por Deus, afeta nosso amor, nossos sentimentos, ou, usando os termos do seu próprio livro, nossas afeições, porque ele acredita nisso. Vocês percebem que um teólogo está em defesa do avivamento e tem argumento para defender aquele avivamento. Aquilo que faltou em outros avivamentos no passado, no grande despertamento tem um homem que se coloca à frente, é respeitável, é um pastor, é um grande teólogo, e diz: eu vou defender isso porque eu sei que é um avivamento. Olha o valor da teologia aqui. Primeiro, em despertar a consciência dos irmãos para o valor e a importância do avivamento. Depois, para servir de defesa, de um escudo contra as falsas acusações que esse avivamento está trazendo. Mas também uma terceira coisa, a teologia tem um valor de ser, para Edwards, uma forma de vigilância contra a autenticidade do avivamento. Embora que ele critique os racionalistas, por outro lado, ele é muito criterioso sobre aquilo que deve ser um autêntico avivamento. Ele não aceita qualquer coisa e ele estabelece critérios em relação a isso. Eu não teria tempo de falar sobre esses critérios, mas ele apresenta isso principalmente na defesa que ele faz na verdadeira obra do Espírito. Ele apresenta os critérios que ele sempre utilizou para não permitir que modismos, movimentos emotivos, entusiastas se confundissem com o autêntico e verdadeiro avivamento. Então a teologia tem um papel fundamental aqui, gente, de permitir Edwards discernir o que é aceitável a Deus. Ele é considerado grande exegeta, como foi os maiores. Ele faz uma exposição bíblica sempre. Ele chega a dizer: as Escrituras será permanentemente o meio de julgarmos aquilo que Deus está fazendo, ou aquilo que supostamente Deus está fazendo. Mas como a gente fará isso sem ter condições mínimas de manusear adequadamente o texto bíblico? Qual é a credibilidade nossa, do nosso discurso, se não temos
respaldo e uma palavra de autoridade para apresentar a uma igreja, a um povo, a um grupo, se não temos o conhecimento e a formação? Facilitou muito para Edward ser o grande teólogo que ele era naquele tempo. A ponto de 200 anos depois, e aí eu leio o que Lloyd Jones fala de Edward, fica assim, eu fico assim, qual o tamanho desse cara? Um homem para Lloyd Jones dizer, não existiu outro como Edward. Ninguém falou de avivamento tão biblicamente adequado e correto como Edward. Aquilo que ele falou sobre avivamento será permanentemente referência para gerações que existirão por todo o tempo da igreja. Porque o que ele escreveu é tão profundamente bíblico e rico que as gerações futuras não podem prescindir dessas riquezas. Nós estamos falando de alguém que é um grande teólogo, mas é um pastor e é um homem que experimenta a graça do fervor espiritual e sabe que essas coisas não podem e não devem ser separadas. E aí eu quero já ir para a reta final, falando uma frase muito bonita. Uma frase muito bonita que Martin Lloyd Jones faz e fala sobre Edward. A nossa esperança é o avivamento. A nossa única esperança é o avivamento. Temos tentado tudo mais. Edward lembra-nos mais uma vez a suprema necessidade de avivamento. E eu acho bonito como Martin Lloyd Jones ele discerne a ideia do avivamento como uma saída que restou para nós. Eu gosto disso. Porque a busca do avivamento é sempre essa consciência. Se Deus não nos avivar, nós vamos morrer. Não restará mais nada daqui a pouco. Esse é o sentimento que sempre esteve presente dos intercessores, naqueles que são proponentes de um mover de Deus e de uma renovação espiritual sobre o povo de Deus. E aí eu queria terminar deixando apenas 3 questões como lições para a gente pensar hoje. A primeira envolve a necessidade de avivamento para o nominalismo emergente. Nós somos definitivamente, as gerações dos anos 80 para cá, já é uma geração que literalmente nasce como uma cristão no mundo evangélico brasileiro. Não demorará para a gente experimentar o fenômeno triste dos países europeus chamado nominalismo. O nominalismo são pessoas que se declaram cristãs, evangélicas, mas que não professam a fé evangélica. Não agem como pessoas evangélicas. Eu gosto muito do Edward porque toda essa busca, todo esse fervor que ele tem em relação ao avivamento é construído em cima de uma piedade, de um rigor moral exemplar. As pessoas, quando visitavam Edward na sua casa, com a sua esposa, seus 11 filhos, as pessoas saíam de lá dizendo: como eu queria ter uma família assim. Whitfield diz isso. Ele sai da casa do Edward dizendo: meu Deus, me dê uma esposa, me dê filhos, me dê uma família como o Senhor deu a Edward. Porque, gente, é alguém de uma vida tão exemplar. E esse é o ponto. Porque não adianta nada se não há correção moral, correção ética, correção de conduta. Nossas orações estarão retidas no teto desse prédio se a gente não corrigir nossa vida. E aí, antes que Edward se coloque de joelho perante Deus, ele é um homem piedoso e de uma vida exemplar. Ele é tão piedoso que quando a igreja quer que pessoas participem da ceia de qualquer jeito, ele diz: eu não aceito. Por causa disso ele foi expulso da igreja. Porque há um tempo em que a igreja quer que os irmãos novas gerações venham, já distantes desse primeiro avivamento, pessoas ricas começam a chegar na igreja, políticos. Aí há uma crise, porque na ceia todos querem participar, e aí há todo aquele lobby. Deixa ele participar, é o juiz, é o delegado, é o deputado. Vamos dar um jeitinho para ele tomar ceia conosco. Eduardo, de jeito nenhum. Só toma se for crente e convertido. Isso tirou Eduardo do pastorado da igreja. Ele foi expulso dessa igreja para ser um importante missionário no meio dos índios, lá esquecido, no meio da selva, nos últimos anos da sua vida, e fez isso com muita alegria. Ele narra essa experiência em muitas obras que ele escreveu.
Nós precisamos de um avivamento, gente, para o nominalismo emergente. Em breve se levantará uma geração nas nossas igrejas que não conhece a Deus. Porque não é só de ouvir falar, gente, é de uma experiência pessoal. Nós precisamos de um avivamento, gente. E há também essa lição para hoje. A importância de mensagens bíblicas como meio de despertar a consciência para o avivamento. Vamos pregar mais sobre isso. Vamos pregar mais sobre isso e vamos pregar mensagens bíblicas. A doutrina bíblica. Vamos falar de pecado, de salvação, de perdão, de arrependimento. Vamos falar de confissão, vamos falar de justificação, vamos falar de adoção, vamos falar de santidade. Não precisa só ser a mensagem de Abacu, que aviva a tua obra. Não precisa ser só Atos 2:28. O avivamento ele vem, gente, quando a igreja toma consciência do seu pecado. E não há consciência do pecado sem mensagem bíblica nos nossos cultos. A terceira lição que Eduardo me dá, e ele me intriga e me provoca e me quebra, é a postura inegociável quanto à vida piedosa. Ele não tem amor à sua reputação mais do que amor ao Evangelho e ao Cristo que ele serve. Vocês têm noção de alguém que tem uma família numerosa e prefere o risco de perder a igreja que ele é pastor, o alto salário que ele tinha, para viver no meio dos índios, inclusive ser esquecido por essa igreja, em nome de uma piedade que para ele é absolutamente negociável. O que nos mata é que a gente dá muito jeitinho. Nós temos apego demais à nossa própria pele e somos capazes de matar alguém para sobreviver. Se a gente não tiver essa consciência de que não há nada que justifique abrir mão dos valores e daquilo que a gente acredita, avivamento será só uma quimera, será uma utopia distante, porque não vem avivamento sem um Deus imoral. Não vem avivamento sem conversa. Que Deus abençoe todos vocês. Glória. Amém. Nós queremos agradecer ao pastor Zean pela rica e maravilhosa exposição sobre teologia, avivamento e igreja, abordando e discutindo questões que são tão pertinentes para a nossa realidade, para o nosso cenário evangélico contemporâneo, particularmente para a nossa igreja. E certamente muitas das coisas que o pastor Zean compartilhou conosco suscita questões, debates, fecunda a nossa mente sobre possibilidades, sobre desafios, e nós gostaríamos, considerando esse ponto, de abrir para não mais, por causa do tempo, nós vamos terminar um pouco mais cedo, de 3 perguntas que eventualmente tenham surgido, de anotações, de colocações. Vocês fizeram sobre a fala do pastor Zean, e agora eu gostaria de abrir a oportunidade para não mais de 3 perguntas, por gentileza. E aí, já temos 2, temos uma terceira e última. Carlos, 2, 3. Pronto, então eu vou pedir por ordem, pode ser daí mesmo, o senhor fica em pé, diz seu nome e faz a pergunta, tá bom? Obrigado. Boa de todos, a paz do Senhor. Amém. Tudo certo, me comendo nossa ideia de Deus, tempo central, Jardim Petrópolis. E a minha pergunta não seria só apenas uma pergunta, mas também uma afirmação. Como o irmão falou sobre avivamento, eu acho que a força motriz, pode-se dizer assim, da insistência, do avivamento, não seria, entendeu, o fervor contínuo, pode-se dizer assim, o diálogo, a conversação, do avivamento, isso ser injetado no meio das pessoas, das congregações, como um movimento infinito, pode-se dizer assim, de cada um que tem essa consciência, de cada um que tem
como é que eu posso dizer, essa premissa, né, a ser levada em consideração. O irmão acha que a teologia e os acadêmicos de teologia têm essa tarefa, um guardião, entendeu, eterno dessa afirmação, desse afirmamento. Sim. Boa noite, eu chamo Carlos, eu congrego em bateria, na bateria, alguns aqui me conhecem. Minha pergunta é simples, eu gosto muito de John Wesley, e John Wesley também seria um central nessa amizade de teologia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Coisa maravilhosa. Eu vejo avivamento, tudo que foi dito aí, o avivamento ele tem que partir daqui, de dentro para fora. Nas nossas inquietações, perguntas, como foi dito, e não de fora para dentro, que as igrejas estão fazendo. Que é avivamento, vamos trazer um pastor conhecido, um cantor gospel, aviva a igreja, mas quando a igreja sai, fica morta. Igreja somos nós. E esse avivamento, ele interno, como falou o pastor Osiano, de pregações hoje que falam sobre pecado, arrependimento, como está a minha vida cristã diante do altar. Isso aqui é avivamento, mas não, hoje é o alarde da igreja, é o dançar, é o pular, é falar línguas estranhas. Isso aqui é avivamento para nós hoje. Mas vai o nome desse, como um pastor desse, que saiu, foi expulso da sua congregação e deixou seu ministério pastoral para viver com os índios. Que índio para nós hoje é estranho. Nós não queremos viver com índios. Nós queremos viver com a nossa parentela, os das nossas congregações. Quando me dão uma oportunidade, meu pastor, para pregar, não é de mim, é Deus quem me comove a trazer pregações hoje assim. Arrependimento sobre o pecado. Não porque eu seja mais santo que ninguém, nós. É porque nós temos. Jesus está chegando, irmãos. Ela quer pegar uma igreja limpa, sadia. Igreja somos nós. E eu me maravilho hoje dessa aula, desse aprendizado. Obrigado. Obrigado, meus irmãos. Vamos aqui às colocações dos meus irmãos. Eu acredito totalmente que ela tem esse papel por duas razões. Primeiro, pela reconhecida habilidade que ele deve ter de dissertar sobre temas bíblicos e que são tão importantes para a igreja hoje. Existem alguns temas da teologia que não tem como se falar sem conhecer teologia, porque eles requerem uma compreensão teológica. Então, o teólogo ele é alguém que precisa se colocar a serviço da igreja para pregar mensagens assim. Mensagens que envolvem a salvação, envolvem a doutrina do pecado, a doutrina do homem, que é a antropologia bíblica. Então, assim, eu não tenho dúvida de que um renovo espiritual para a nossa igreja hoje, nos dias atuais, ela passa por uma mudança na postura e no papel que o teólogo exerce na comunidade local. E ele precisa se entusiasmar com essa missão, para não se sentir apenas um professor de EBD, mas ser alguém que se coloca a serviço dessa comunidade para falar para ela, por exemplo, sobre outros avivamentos que já aconteceram. Muitas vezes o despertamento ele se dá justamente a gente contando a história do que Deus já fez, em outros tempos, em outras eras. As iniciativas, né? As iniciativas. Então, assim, o teólogo precisa assumir esse papel de ser alguém que se interessa pelo avivamento na igreja. E ao fazer isso, ele vai ter como preocupação percorrer o caminho que